Êxodo, capítulo 34 e alguns versículos que nós iremos ler aqui. Então preste bastante atenção e vou explicar, tá? Êxodo 34, versículo de número 33 e o 34, que diz assim: Assim acabou Moisés de falar com eles, ou seja, com o povo, e ele tinha posto um véu sobre o seu rosto. Por que ele pôs o véu sobre o seu rosto? Por causa da glória de Deus. Aqui, ó. Assim acabou Moisés de falar com eles, não está falando com eles Deus, mas com eles os homens. E tinha posto um véu sobre o seu rosto por causa do quê? Por causa da glória de Deus. E Moisés é o quê? Homem. Então é para homem usar véu? Não. Versículo de número 34 para você entender melhor ainda se há necessidade de usar o véu. Tá? Versículo 34 do capítulo 34 de Êxodo. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía. Ele colocava o véu quando saía para falar com o povo. Mas diz aqui, olha o que está dizendo. Ó. Porém, entrando perante o Senhor para falar com ele, ele tirava o véu. Por exemplo, se eu entro para falar com o Senhor e eu tiro o véu, por que dentro das igrejas onde se usa o véu, eu coloco o véu lá na igreja? Parou para pensar nisso? Então, na igreja, não é lugar de se usar véu. Não por nada. Não é nenhum crime, não é nenhum problema. Isso aí não abala a vida espiritual. Mas Moisés, ele tirava o véu quando entrava na presença do Senhor. E Moisés é um exemplo, sim ou não, a ser seguido? Não nos erros a qual ele cometeu, mas naquilo que ele fazia que era certo. Ele não é um exemplo? Aí diz assim, e tirava o véu até que saía. E saindo falava com os filhos de Israel, como lhe era ordenado. Ok? Entendeu? Moisés usava o quê? O véu quando saía, mas na presença do Senhor ele tirava o véu. Simples.